Meu nome é Márcio Amorim, eu sou o proprietário da imobiliária Ativos Negócios Imobiliários. Estou lançando uma série de vídeos cujo tema principal é como investir em imóveis e o primeiro tema de hoje é compra e venda de imóveis. Aqui eu estou considerando nesse primeiro vídeo que você já tem um imóvel, não que você nunca teve um imóvel. Então assim, o primeiro passo para você pensar na compra e venda de um imóvel, você primeiro vendendo o seu, é você avaliar o preço do imóvel. Às vezes você fala assim, avaliar o preço de um imóvel, isso é muito fácil, é só olhar na internet, ficar vendo o vizinho, por quanto que ele está vendendo e etc. Mas não é bem assim. As coisas são bem mais complexas do que a gente imagina. Por quê? O que a maioria das pessoas pensa quando vai avaliar um imóvel? Primeiro, o meu imóvel vale muito mais do que o imóvel do vizinho, porque ele é meu. Mas não é assim. Outra coisa, onde eu consulto o valor do imóvel? Na internet. Só que lá é um valor de anúncio, não é o valor de venda. O valor de anúncio é o valor de pedida, mas aí tem uma negociação. Então, qual é o valor realmente de venda do meu imóvel? Normalmente você pega os valores de imóveis mais semelhantes aos seus que foram vendidos recentemente. Ou se a economia não teve uma ascensão recentemente, você pode pegar até de um tempo para trás, porque pode ser que ele se repita. Aí considera algumas particularidades. Estado de conservação, projeto de arquitetura, localização, padrão de acabamento que tem no seu imóvel, etc. e tal. Normalmente eu parto do seguinte princípio, o teu valor de venda, ele não é um só, na verdade são três. É o valor mínimo, é o valor médio e é o valor máximo. E aí você trabalha dentro dessa expectativa aí de variação de valores. Mas quem é a melhor pessoa para avaliar o seu imóvel? O ideal é você contratar uma imobiliária, que você tenha referência, que tenha profissionais éticos, qualificados. E aí você, conversando com essa pessoa, ela vai te trazer essa expectativa de valor de venda. A importância de você ter uma imobiliária ética e com uma pessoa que tenha qualificação para fazer, é que ela vai te assessorar e desvincular do sentimento que você normalmente tem de apego ao seu imóvel. Porque a gente tem uma tendência a dar mais valor ao que é nosso. E então a gente sempre acha que vale mais. Mas esse profissional, ele desvincula esse sentimento. E aí ele realmente coloca o seu pé no chão e te deixa mais a par da realidade. E o tempo de anúncio, você tentando vender e você vendo que não tem procura, não tem proposta, é porque tem alguma coisa errada com o seu imóvel. Pode ser um anúncio mal feito ou pode ser o valor que está mal posicionado. Aí você tem que ficar se movimentando em relação a valores. Quem vai te assessorar melhor nisso é um corretor que realmente tem a condição de te assessorar. Porque tem muito imobiliário, o corretor que simplesmente coloca um anúncio e deixa lá para ver o que vai dar. E não deveria ser assim. A pessoa deveria estar constantemente te ligando e te orientando e falando que não está dando retorno e falando o porquê e te dar a melhor solução, se é realmente o que você quer fazer é vender. Qual o profissional e a imobiliária que você vai procurar? Normalmente você tem que pegar referências. Simplesmente porque ela é maior, porque ela tem mais corretores, porque tem uma rede de imobiliárias que trabalham juntas e aumenta as possibilidades de venda, isso é muito relativo. Porque se as pessoas não conhecem você e não conhecem o seu produto, essa venda simplesmente pode dar em nada. Então, quantidade e tamanho não é sinônimo de eficiência e de solução para a venda do seu imóvel. É muito mais uma imobiliária que está focada em você, em identificar suas necessidades e realmente te assessorar para que você consiga vender. Até porque para a imobiliária também, se ela não vender, ela simplesmente está perdendo tempo e não vai ganhar dinheiro. E você também não vai realizar o seu sonho de troca de imóvel. Outra coisa muito importante que você tem que se atentar em relação aos custos da sua venda e aos custos da sua compra. A maioria das pessoas não pensa nisso. E aí quando chega ao ponto de vender o imóvel, porque teve uma proposta, e vai fazer as contas, ela chega à conclusão que não vale a pena vender. Eu já peguei várias situações dessa, que a pessoa não concluiu o ganho de capital, que é o imposto de renda, sobre o valor da venda, porque ele comprou por 1 milhão, digamos, e está vendendo por 2, ele está tendo um lucro de 1 milhão, certo? Ele vai ter um ganho de capital de 1 milhão. Então, se você multiplicar por 15%, que é o ganho de capital, friamente falando,
você vai pagar 150 mil reais de ganho de capital. E aí, você está disposto a fazer isso? Esse valor vai ser importante para você comprar outro imóvel? Então, isso você tem que pensar. O custo da corretagem, na tabela hoje é em torno de 5% a 6%, negociável, depende. Você precificou isso também? Aí você tem uma mudança, você tem um custo de mudança. Enquanto você não compra o outro imóvel, você vai ter que alugar, ou você vai ter que morar em outro lugar. Você está calculando isso também? Então, antes de você vender ou de colocar no mercado, ou você decidindo fazer isso, faz essas continhas para depois você não ter uma surpresa desagradável. Quando você vai comprar um outro imóvel, você também tem que pensar nisso. Como é que vai ser a compra? Quanto que você vai gastar de imposto? Ah, tem imposto para comprar imóvel? Tem. ITBI, Imposto de Transação de Bem Imóvel. É 3% sobre o valor da transação, aqui em Brasília. Então, você está colocando isso na sua planilha, você tem mais o custo da escritura, você tem mais o custo do registro, você tem mais um custo de reforma, de adequação. Onde você vai morar enquanto você está reformando ou adequando o imóvel para você? Bota isso tudo numa planilha para depois você não ter surpresas que inviabilizem ou frustrem a sua decisão de venda. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas não se atentam, o seu imóvel está todo legal? A sua documentação está toda certinha? As certidões todas dos proprietários estão sendo emitidas? Tem alguma restrição em alguma certidão das que são exigidas para lavrar a escritura? Eu já peguei vários casos de que depois que a negociação estava esgotada e ela foi até exaustiva, e quando a gente ia tirar a documentação novamente, até para revalidar o que já estava certo e analisado, acontecia do imóvel estar indisponível. O que é isso? Tinha uma indisponibilidade na certidão de ônus. Isso quer dizer o quê? Que o imóvel não pode ser vendido. E a dona não sabia disso. A gente já tinha uma ônus e quando foi revalidar o imóvel já estava indisponível. Ou tem algum processo contra você em ações cíveis ou ação trabalhista, ou na Justiça Federal, e que você não sabia. Às vezes você vai tirar uma certidão da Secretaria de Fazenda, do teu estado, ou da tua cidade, e você vai ver que não sai, porque tem algum problema lá, de algum imposto que você não pagou, ou de algum inquilino seu de outro imóvel que você tem que também não pagou. São certidões que são impeditivas. Ou até para você vender para uma pessoa que vai tirar um financiamento imobiliário, ou sacar o FGTS, elas são impeditivas. Então, isso tudo, o que é o ideal? É que a imobiliária e o corretor emitam essas certidões todas antes. Aqui em Brasília, por exemplo, praticamente todas são de graça. Você tira na internet, com exceção da certidão de ônus, que hoje custa em torno de R$20. Então, assim, vale a pena fazer isso antes? Vale, para evitar de frustrar você ou quem está comprando, depois de uma negociação que até é exaustiva, é cansativa. Então, isso tudo tem que ser pensado antes. Outra coisa que acontece também às vezes, você acha que a sua casa está linda e maravilhosa e está tudo certinho. Quando você vai tirar a escritura, você vê que tem habites da sua casa. Aí eu não estou falando de apartamento, eu estou falando de casa. E você tem uma casa de 500 metros, quando você vai ver, seu habite é de 250. Isso é um problema? Pode ser. Na hora de vender, a pessoa que está comprando fala, ué, a sua casa está anunciada por 500 metros, com 500 metros quadrados, e aqui no habite está com 250. Você tem que regularizar isso, porque se ele for comprar com financiamento imobiliário, pode ser que nem saia, porque na hora do perito avaliador, do agente financeiro, for fazer a avaliação, ele vai constatar que tem uma diferença muito grande de área. Então você tem que regularizar isso. E o habites normalmente tem um custo. Para você tirar uma certidão negativa de débito na Receita Federal, normalmente você tem que ter pago o INSS da tua obra, que é em torno de R$10 por metro quadrado. Estou ilustrando, mas é mais ou menos isso. É um custo adicional para você ou para o comprador. Isso tudo tem que ser visto antes para não causar surpresa que vá derrubar o negócio. Aí você perde a venda e vai ter que começar tudo de novo. Às vezes também acontece do imóvel estar indisponível não só por conta de um problema judicial, mas ele está hipotecado ou está penhorado. Às vezes você esqueceu que não tinha um financiamento ou colocou ele em garantia no outro negócio. E aí ele fica indisponível para venda, vai ter que baixar a hipoteca ou vai ter que tirar a penhora. Você tem dinheiro para fazer isso? Não, mas com o valor do sinal que eu estou vendendo eu cubro isso. Mas o comprador vai querer fazer isso? Te dar dinheiro para resolver seu problema para depois
lavrar a escritura, é um risco. Bem, eu queria terminar com uma reflexão, para não estender demais o assunto, e depois a gente prepara outros assuntos que sejam pertinentes sobre a série que a gente está lançando. Então, eram 3 amigos que estavam numa noite muito escura, caminhando numa nevasca. O clima era muito frio, claro, a nevasca era muito forte e a noite era escura, muito mais escura do que o normal. E esses 3 amigos andando com muita dificuldade, e quando eles iam se movimentando, a perna deles, a neve ia até o joelho, ao ponto deles não conseguirem andar. E eles já não sabiam mais o que fazer, porque eles estavam procurando uma cabana onde eles pudessem se esquentar e não morrerem de frio. Chegou no momento em que um dos amigos caiu, afundou na neve. E um dos companheiros o viu e olhou para ele e falou assim: eu não consigo nem me movimentar, como é que eu vou carregar esse amigo? Eu vou embora, senão eu não vou me salvar. Ele já praticamente está perdido. E esse cara sumiu no meio da nevasca, que era muito intensa e muito forte. O outro amigo que estava mais atrás viu o companheiro no chão e se sensibilizou com ele e falou assim: eu jamais deixaria meu amigo aqui, eu vou carregá-lo, nem que a gente morra juntos. E colocou ele com muita dificuldade nas costas e continuou a caminhada. Depois de um tempo, de horas, de muito esforço e de muito desgaste, ele conseguiu ver uma luzinha amarela mais no final do local que ele estava e ele teve uma esperança no coração. Ele falou: eu vou conseguir chegar lá, é uma cabana onde a gente vai se salvar. E com muito esforço ele conseguiu, bateu a porta, colocou o amigo próximo do fogo, deu uma sopa quente para ele e colocou um cobertor. E eles dormiram aquecidos e no outro dia eles estavam salvos. Aquele outro amigo que saiu em disparada sozinho, que não quis ajudar o próprio companheiro, ele teve a notícia de que ele morreu congelado e morreu sozinho. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Vale a pena perder um pouco de tempo, se esforçar mais e ajudar os outros, nem que seja com a tua vida e com o teu esforço. E a gente, quando é egoísta demais e só pensa na gente, a gente é capaz de perder muito mais do que não só a vida, mas a oportunidade de fazer o bem para o próximo. Eu sou Márcio Amorim, queria agradecer a atenção de vocês, sou o dono da Imobiliária Ativos e conto com vocês no próximo vídeo. Obrigado, um abraço.